Salve, salve pessoal! E aí, só vitória? Eu sou o professor Tico Gonçalves, professor de Matemática e História, e quero mostrar para vocês como a matemática influencia na história da humanidade. A ideia é mostrar que todo evento histórico tem, entre as suas causas, uma ligação muito forte com a matemática. E o evento histórico de hoje é o voo de Santos Dumont. Dumont é um grande inventor brasileiro, considerado o pai da aviação, o inventor do avião. Vamos ver um pouquinho sobre a história dele. Ele nasceu, o nome dele era Alberto Santos Dumont, nasceu na cidade de Palmira, em Minas Gerais. Hoje essa cidade ela já tem outro nome, ela se chama Santos Dumont, em homenagem a ele. Ele era o sexto de 8 irmãos e ele nasceu no dia 20 de julho de 1873. Tá? Devido ao trabalho do pai dele, que era um engenheiro Henrique Dumont, a família passou por várias cidades. Cidades como Cabangu, São Paulo, Valência, lá no Rio de Janeiro, mas se estabeleceu na cidade de Ribeirão Preto, onde o pai dele comprou uma fazenda. Até os 10 anos, ele foi alfabetizado pela irmã mais velha e depois passou por alguns colégios em São Paulo e no Rio de Janeiro, na Escola de Engenharia de Minas Gerais, mas não concluiu o curso. Ele é um rapaz muito educado, bem introvertido, e essas características mais tarde seriam as mais marcantes da sua personalidade. Claro que o fato do pai dele ser engenheiro proporcionou ao Santos Dumont os primeiros contatos com essa área, mas o que poucas pessoas sabem é que ele, enquanto jovem, foi influenciado e inspirado também pela literatura. No episódio sobre a corrida espacial, eu comentei com vocês que o matemático russo Konstantin Tsiolkovsky foi fortemente inspirado pela obra de Júlio Verne, antes dele desenvolver a equação de foguetes que tornou possível todas as missões espaciais, principalmente o livro Da Terra à Lua, do Júlio Verne. Mas outro livro do mesmo autor, do Júlio Verne, encantou e deu asas à imaginação do jovem Santos Dumont. É um livro que chama 5 Semanas em um Balão, que trata de uma travessia de um cientista e seus amigos sobre o continente africano a bordo de um balão. As aventuras descritas por Júlio Verne, juntamente com a visão de um voo tripulado a bordo de um balão em São Paulo em 1888, quando o Stanley Spencer, um aeronauta, ele subiu num balão esférico e desceu de paraquedas quando o Santos Dumont tinha 15 anos. Isso tudo despertou no Santos Dumont o desejo de voar. Ele começa a sonhar em voar a partir daí. Mais tarde, numa viagem com a família a Paris, Santos Dumont passa a se interessar pela mecânica, principalmente quando se tratava de motor a combustão interna, que seria de grande importância para os seus projetos futuros. Agora olha essa frase do Santos Dumont. Vivi ali uma vida livre, indispensável para formar o temperamento e o gosto pela aventura. Desde a infância, eu tinha uma grande queda por coisas mecânicas, e como todos que possuem ou pensam possuir uma vocação, eu cultivava a minha com cuidado e paixão. Eu sempre brincava de imaginar e construir pequenos engenhos mecânicos que me distraíam e me valiam grande consideração na família. Minha maior alegria era me ocupar das instalações mecânicas de meu pai. Esse era o meu departamento, o que me deixava muito orgulhoso. Olha, essa fala do Santos Dumont traz uma reflexão importante, sobre as nossas concepções de educação. Ele relata nessa frase que quando criança ele teve a liberdade de experimentar, pegar o gosto pela aventura. Muitas vezes nós podamos as nossas crianças desde muito cedo, sempre dizendo o que elas não devem fazer, sempre proibindo de mexer nisso, mexer naquilo, sem deixar claro os motivos, ou simplesmente para que ela não quebre algum objeto. Que tipo de mensagem estamos passando à criança nesses momentos? Que a curiosidade delas é algo ruim, que elas não devem se deixar levar por essa curiosidade. Talvez isso explique porque muitas vezes
os adolescentes não se interessam em conhecer e aprender coisas novas, né? Eu, como professor, vejo muito isso na sala de aula, né? O adolescente chega ali no ensino fundamental 2, no ensino médio, e muitas vezes ele é acusado de esse menino não quer fazer nada, não tem interesse por nada. Mas será que não é esse nosso jeito de educar as crianças que fez com que o adolescente não quisesse nada, não se interessasse por nada, né? Acho que nós deveríamos reavaliar a forma como nós estamos educando nossas crianças. É claro que eu não estou dizendo que nós devemos deixar a criança fazer tudo, né? É uma questão de segurança, nós devemos zelar pela segurança dela. Mas a gente também deve proporcionar condições para que as crianças se deixem levar pela curiosidade. Claro que no caso do Santos Dumont, né, filho de pai rico, essas situações eram muito facilitadas. Mas isso não depende apenas de dinheiro, né? Por exemplo, a gente vive numa sociedade do joga fora. Quando o celular quebra, joga fora, compra outro. Quando o computador quebra, joga fora, compra outro. Quando uma TV quebra, joga fora, compra outro, né? Uma alternativa é, ao invés de jogar fora, disponibilizar esses objetos para as crianças explorarem, né? Deixar abrir, né? Para ver como que é dentro, explicar como funciona e deixar ela manipular esses objetos, já que, né, já não serve mais. Isso é uma tática, né? E outra, né? A gente pode provocar situações, né, onde a criança seja estimulada a se deixar levar por essa curiosidade, né? Toda criança é uma pequena cientista, ela é curiosa, ela quer saber como as coisas são, como as coisas funcionam, né? E a gente não pode simplesmente cortar essa característica dela, né? Já pensou se o pai do Santos Dumont brigasse com ele por mexer nas suas coisas? Já pensou se o pai do Santos Dumont impedisse ele de entrar nas instalações mecânicas onde ele trabalhava, né? Felizmente isso não aconteceu. E Santos Dumont, ele pôde criar ali um fascínio pela tecnologia, né, que estava se desenvolvendo na época, e começou a construir pipas, pequenas aeronaves com haste de palha, né, os propulsores acionados ali por umas tiras de borracha, né, aqueles aviãozinhos, aquelas coisas que até hoje, né, molecada faz quando tá ali com seus 6, 7 anos, 10 anos, né? Ele também fazia balões de papel, de seda, que ele soltava nas festas juninas. Então você vê que de criança ele já demonstrava ali um interesse, né, pro desenvolvimento de aviões, de balões, né? Ele já queria ganhar os ares. E é justamente com balões que a sua vida de aeronauta vai se iniciar. Aos 18 anos, Santos Dumont faz uma viagem à Europa com a sua família, né? E ele mostra que o seu gosto pelas alturas não fica só no sonho de voar, não. Ele passa a se dedicar também ao alpinismo, né? Ele chega a escalar o Monte Branco na França. Como alpinista, ele chegava a ultrapassar os 5.000 metros acima do nível do mar, o que foi uma boa forma de se acostumar com as grandes altitudes. Também na França ele vai se dedicar ao ciclismo e automobilismo, e ele já fica bem conhecido na França por isso. Inclusive, o primeiro carro do Brasil foi trazido por ele de Paris em 1891. Era um Peugeot tipo 3, verde, movido a gasolina. A relação entre Santos Dumont e os irmãos Peugeot vai se estender por anos, e em 1898, né, já com conhecimento em aviação, né, em mecânica, né, o brasileiro ele vai oferecer aos franceses, né, aos irmãos Peugeot, um projeto de automóvel elétrico, né? Ele chegava a 10 km por hora, muito semelhante ao que foi utilizado 71 anos depois na missão Apollo 11, né? A primeira missão bem sucedida à Lua. Uma característica marcante do Santos Dumont era o desejo de aprender. Ele, né, a gente lê a história dele, a gente vê que ele ingressou em diversas escolas, tanto aqui no Brasil, na França, nos Estados Unidos, né, para aprender mecânica, química, sobre eletricidade, né, mas raramente ele ia até o final do curso, né. No primeiro momento a gente pode até pensar que, né, ele era um desses alunos que não tinha foco, né, desistia do curso com facilidade, mas quando a gente analisa a história dele, né,
a gente vê a dedicação dele nos seus projetos pessoais, a gente percebe que o fato de ele não concluir o curso se dava mais por um desapego ao título, né? Ele não se importava em ser diplomado, né? O mais importante era o conhecimento que ele ia buscar ali naquelas instituições e como ele aplicaria esses conhecimentos nos seus novos projetos, né? Ele não estudava para se tornar um profissional, né? Igual, vou entrar na faculdade de engenharia para me tornar um engenheiro, vou entrar na faculdade de arquitetura para me tornar um arquiteto. Não, para ele queria o conhecimento, ele não queria o diploma, ele não queria o título, né? Ele estudava para se desenvolver, né? Desenvolver a si mesmo e desenvolver seus próprios projetos. E olha como é importante a literatura na nossa vida, né? Da mesma forma que foi a partir do livro do Júlio Verne que o pequeno Alberto Santos Dumont começou a sonhar com viagem, com aventura, começou a sonhar em voar, foi também através de um livro que ele passou a buscar a realização desse sonho, né? Depois de ler um livro sobre uma expedição polar do Salomon August André, que é o primeiro balonista sueco, né? Essa expedição tinha por objetivo alcançar o Polo Norte com um balão, que, né, apesar de não ter saído como planejado, nessa história inspirou o Santos Dumont, que agora já estava com 24 anos, a investir no seu aprendizado e na confecção do seu próprio balão. Primeiro ele vai comprar um balão pronto e depois ele vai, né, desenvolver a técnica e vai criar seus próprios balões, né? No dia 23 de março de 1898, ele vai realizar o seu primeiro voo de balão. Ele compra um balão, ele aprende, ele contrata pessoas para ensinar ele a manejar o balão, e ele vai fazer esse primeiro voo dele, né? Esse primeiro voo vai ser comentado em toda a mídia parisiense, né? E nos 2 anos seguintes ele vai criar pelo menos 9 balões, inclusive o Brésil e o Homeric, que se tornaram famosos, né, por trazer muitas inovações na área da aeronáutica. Mas tinha um problema, né? Um problema que entre os balonistas da época já era um problema considerado sem solução, né? Era o fato do balão não poder ser dirigido, né? Eles dependem da corrente dos ventos, né? Se o vento sopra para leste, ele vai para leste. Se sopra para o sul, ele vai para o sul. Não tinha como você dirigir o balão, né? E o Santos Dumont vai se dedicar a resolver esse problema, né? E ele vai tentar resolver utilizando um motor a combustão, né? Ele consegue criar balões dirigíveis, né? Que depois serão conhecidos apenas como dirigíveis, né? Ou Zeppelin, né? E esses balões dirigíveis vai aplicar ali um motor a gasolina de 2 cilindros, né? E será o primeiro motor utilizado com sucesso na aeronáutica, né? Durante toda a história da aeronáutica, esse motor do Santos Dumont vai ser o primeiro aplicado, né? E ele já pensava nos seus projetos futuros, né? O Santos Dumont vai declarar em um artigo, né? Vou dizer aqui o que ele falou. O avião será atingido somente por meio da evolução, fazendo o dirigível passar por uma série de transformações análogas às metamorfoses pelas quais a crisálida se torna a borboleta. Então ele acreditava que investindo ali nos balões dirigíveis, depois com a evolução, aplicando uma série de transformações, ele chegaria no avião. E ele chegou. A partir daqui, Santos Dumont vai construir uma série de aeronaves, né? E ele vai nomeando cada projeto com N1, N2, né? Número 1, número 2, balão número 1, balão número 2. E vai colocando a sigla N1, N2, N3 até o N13, né? Sempre aperfeiçoando, aplicando novas técnicas que ele mesmo desenvolvia, né? Resolvendo problemas aeronáuticos, sofrendo acidentes de vez em quando, né? Ele passa por acidentes feios, assim, né? De quase levar ele à morte mesmo, mas consegue sempre ali, né, dar um jeito de sobreviver e passar para o projeto seguinte, né? Ele chega a ganhar prêmio em dinheiro, né? E esses prêmios ele já era rico, né? O pai dele engenheiro, o pai dele deixa uma fortuna para ele, né? Ele ser mancedo,
né, o pai emancipa ele cedo, assim, então ele herda já a fortuna, ele não, o pai dele falou, você não vai precisar trabalhar. Então ele não precisava desses prêmios em dinheiro. Então o que ele fazia? Ele pegava esse prêmio em dinheiro e distribuía para a equipe, para desempregados lá em Paris, operários da cidade, né? Então era um cara que ficou conhecido também por essa generosidade, né? Foi com o N3 que ele, o dirigível N3, que ele contornou pela primeira vez a Torre Eiffel lá em Paris, né? O N6 ele conquista o prêmio Deutsch, né? Acho que é assim que pronuncia, não sei, não tenho certeza, né? Mas é esse prêmio que ele vai ganhar, que vai distribuir dinheiro para a equipe, para o empregado e tal, né? E é num balão dele, no N9, que vai ocorrer um feito histórico, assim, a primeira mulher a pilotar uma aeronave, né? Foi a Aida de Acosta, em 29 de junho de 1903. Ela vai conduzir o dirigível número 9 do Santos Dumont, né? O N10 foi um dirigível ônibus, né? Era grande o bastante para levar várias pessoas e a ideia era servir de transporte coletivo, mas, né, nunca foi completamente terminado esse projeto. O N11 foi um monoplano, já não era um dirigível, né? Era um monoplano não tripulado. E o N12 foi uma tentativa de fazer um helicóptero, né? Mas não concluiu por causa da limitação tecnológica da época, né? Não tinha um motor apropriado para isso. E finalmente o N13 foi um luxuoso balão duplo, né? Que foi o último que ele desenvolveu, né? A evolução dos projetos do Santos Dumont teve esse incentivo dos prêmios oferecidos, né, pelo Aeroclube francês e outras personalidades, outros ricaços da época lá na Europa, que ofereciam ali para quem conseguisse resolver problemas aeronáuticos, né? Uma dessas situações foi oferecido um prêmio para quem construísse uma aeronave que pudesse voar sem o auxílio do balão de sustentação, ou seja, não podia ser um balão, não podia ser um dirigível, né? Fazer uma aeronave que pudesse voar, colocaram lá uma distância determinada, 25 metros, 100 metros, 1000 metros, cada prêmio colocava uma distância, né? E o Santos Dumont, né, vai levar menos pelo dinheiro, mas mais pelo desafio de criar essas aeronaves, tá? Entre 12 de junho entre os dias 12 de junho e 25 de agosto de 1905, ele testou o dirigível N14, que recebeu duas versões, 14A e 14B, né? Já dá para ter uma ideia aí que vai sair daqui o nome de um projeto que vai ficar famoso, né? Esse N14 ele era um misto de avião e dirigível. Ao mesmo tempo que ele tinha todas as características de avião, ele tinha lá um balão de sustentação. Mas o Santos Dumont vai ouvir críticas a esse projeto de um colega dele e vai fazer com que ele, não vou concorrer a prêmio nenhum agora e vou me dedicar a resolver esse problema da sustentação sem o balão, né? Vou montar aqui, vou estudar, vou resolver esse problema, que não precise mais desse balão e o avião possa se sustentar no ar sem a ajuda desse balão, tá? Para isso, ele vai encontrar essa solução na matemática, né? Ele vai desenvolver um algoritmo que determina a potência do motor que ele vai utilizar no avião. E isso ele vai basear esse algoritmo na relação massa e energia. Como assim? Após muitos testes, observações de suas aeronaves, o Santos Dumont ele vai perceber que deveria determinar um coeficiente de sustentação e que ele seria dado pelo quociente, né, a divisão entre a massa total do avião em quilos, incluindo o piloto, pela potência do motor em HP, cavalos, né? Botou a potência em cavalos, né? E que a decolagem e o voo do avião seria bem sucedido, teria sucesso se esse quociente fosse menor que 7, tá? Ou seja, a massa total do avião não poderia ser 7 vezes maior que a potência do motor, né?
Assim, o 14 bis, que pesava 380 kg, incluída a massa do próprio Santos Dumont, que era o piloto de teste, foi equipado com um motor de 49,31 cavalos. A divisão entre essas duas grandezas resulta no quociente 6,89. E com isso, o 14 bis, em 23 de outubro de 1906, depois de decolar por meios próprios, que isso é muito importante, que essa que vai ser a treta depois lá com os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, né? Porque eles inventam, nós fizemos aqui um avião antes. Não, fez um planador, né? Porque o avião dos norte-americanos lá, dos estadunidenses, ele não decolava. Ele precisava do quê? De uma catapulta que jogava ele para cima e lá ele planava, né? Então ele fez um planador, não fez um avião, tá? O 14 bis ele decola por conta da potência do próprio motor, né? Sem auxílio externo, né? E ele consegue fazer um voo de 60 metros em frente a uma multidão em Paris que vai comemorar com entusiasmo, correu até ele, carregou o Santos Dumont, né? E até os juízes ficaram tão emocionados, surpresos, que se esqueceram de cronometrar e acompanhar o voo, né? E por conta disso, né, o recorde não foi homologado, não foi marcado o recorde do Santos Dumont, que ele conseguiu esse feito porque nem os juízes acreditaram na hora, nossa, no que eles estavam vendo, ficaram surpresos, né? Deve ter sido maravilhoso. Sobre esse voo, o Santos Dumont disse, abre aspas, lutei a princípio com as maiores dificuldades para conseguir a completa obediência do aeroplano. Era o mesmo que arremessar uma flecha com a cauda para frente. Em meu primeiro voo, após 60 metros, perdi a direção e caí. Não mantive mais tempo no ar, não por culpa da máquina, mas exclusivamente minha. Fecha aspas. Ou seja, esse primeiro voo poderia ter sido mais longo ainda, né? E aí, nesse dia, estava inventado o avião. Depois desse primeiro voo, o Santos Dumont ele vai aperfeiçoar o seu avião 14 bis e vai criar outros cada vez mais eficientes, até sofrer um acidente em 1910. Né? Aí, depois desse acidente, né, ele vai encerrar as atividades como aviador, vai se dedicar a outras coisas, né, vai sair do convívio social, assim, ele nos anos seguintes ele vai sofrer de uma forte depressão. Né? Essa depressão vai ser muito agravada pela visão, né, da sua invenção, o avião ser utilizado na Primeira Guerra Mundial. Né? Apesar que ele ofereceu os seus serviços à França, né? Ele morava na França tal, há bastante tempo, e ele vai oferecer durante não, tem meus serviços aqui, né, em prol da França, desde que a França não ataque o Brasil, né, que é o país natal dele, né? Mas ele esperava que os aviões servissem para encerrar a guerra, né? E não para tornar a guerra ainda mais grave, né? E foi isso, né, que ele ficou muito deprimido, tal. Outra coisa que aconteceu nessa época também foi que ele foi preso, né? Ele estava no litoral, ele estava se dedicando à astronomia, estava lá observando o céu com instrumentos, com telescópio, né, instrumentos astronômicos, e ele foi denunciado como um espião lá da Alemanha. Né? Depois esse fato foi explicado pelo próprio governo francês, tal, pediu desculpa, mas o Santos Dumont ficou arrasado, né, ficou deprimido, né, levando em consideração que ele havia oferecido seus serviços à França e depois foi preso como um espião, né, tal, ele ficou triste. Depois, Santos Dumont chegou a se estabelecer em Petrópolis, né, uma cidade no Rio de Janeiro, em um chalé repleto com invenções dele, assim, né, ele tinha inventado um chuveiro de água quente, né, coisa que não existia na época, uma escada que só é possível começar a subir com o pé direito, né, isso torna impossível machucar o calcanhar quando você está descendo, né? Outras invenções. Hoje esse chalé é um museu aberto à visitação lá na cidade de Petrópolis, vale muito a pena, né, conferir. Né? Ele escreveu livros, né? São 2 livros que ele escreveu, um chamado Os Meus Balões, né? A versão original em francês, e outro ele chamado O Que Eu Vi, O Que Nós Veremos, né? Ele foi um grande pacifista, né, chegando a apelar à Liga das Nações, né, que vai se tornar a ONU depois, em janeiro de 1926, para que se impedisse a utilização de aviões como armas de guerra. Né?
Mas em 1932 ele não resistiu, né? Aconteceu aqui no estado de São Paulo uma guerra, né? Que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932, que explica o 9 de julho ser feriado, né? E ele viu, né, ele já estava deprimido há muito tempo, né, muitos anos, e aí ele viu sua invenção ser usada para matar brasileiro, né, matar seus compatriotas, né? E ao conversar com um amigo, né, ele estava conversando com um amigo um dia, nessa época, e ele diz a seguinte frase, abre aspas: meu Deus, não haverá meio de evitar derramamento de sangue de meus irmãos? Por que fiz essa invenção que, em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita de guerra? Horrorizam-me estes aeroplanos que estão constantemente pairando sobre Santos. Fecha aspas. Então você vê que ele estava muito deprimido ao ver isso, né? E em 23 de julho de 1932, o Santos Dumont estava na cidade do Guarujá e ele viu os aviões passarem que iam atacar São Paulo, né, a mando do governo federal, durante essa revolta paulista, né, a Guerra Paulista. Não resistiu à angústia dessa visão, né? Pô, a minha invenção utilizada para matar meus irmãos brasileiros, né? E ele se suicidou aos 59 anos, né? Se suicidou com a gravata. Bom, o princípio matemático de sustentação de aeronaves, né, que foi estabelecido por Santos Dumont, ele é aplicado até hoje nas construções de aviões. E isso deixa evidente como a matemática influencia nos eventos históricos. E aí, gostou de conhecer um pouco da história do Santos Dumont, o nosso pai da aviação? Sabia que o avião foi inventado por um brasileiro? O Brasil tá fraco não. Bom, apesar de uma história trágica, é uma história muito legal de ser estudada, né? A gente vê que ele, apesar de não ser um matemático de formação e tal, ele, na prática, intuiu, né, o algoritmo matemático que vai influenciar em toda a história da aviação mundial, né? É muito legal ter na história do Brasil um cara como Santos Dumont, né? Espero que vocês tenham gostado. Para continuar acompanhando todos os nossos papos aqui sobre matemática, sobre história, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, TikTok, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Se inscreve aí no canal aqui do YouTube, se inscreve se você está ouvindo pelo Spotify, né? Vai acompanhando e nós estamos sempre aqui fazendo essa divulgação, né, de como a matemática influencia nos eventos históricos, né? Falando um pouco sobre história da matemática e também um pouco sobre matemática da história. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos. Valeu!